Como funciona a mente de uma pessoa tímida? Neste vídeo nós vamos fazer uma análise psicológica que vai te ajudar a se entender caso você seja uma pessoa tímida. E se você conhece alguém também, com certeza vai te ajudar a saber se relacionar melhor com esta pessoa. Se você ainda não me conhece, eu sou a Karina Orso, sou psicóloga especialista nessa área de ansiedade social e timidez, e eu sou tímida, ou seja, eu também sei o que é ter um monte de pensamentos aqui dentro da nossa cabeça, que faz com que a gente tenha medo, insegurança na hora de falar alguma coisa. Quem é essa pessoa aqui que nós estamos analisando de uma maneira, hipotética? Bom, essa pessoa é aquela que quer socializar, mas tem dificuldades pela insegurança e pela timidez. É aquela pessoa que perde oportunidades, que tem dificuldades de se relacionar, que trava na hora de falar em público, sente muito medo de falar em público e acaba deixando de fazer coisas que é importante para ela por conta disso. Nós estamos falando daquela pessoa que se sente às vezes isolada, se sente sozinha, que não consegue se expressar como gostaria, com clareza, com leveza, tranquilidade, confiança. Se você é uma pessoa tímida, mas não sente essas dificuldades, simplesmente entende que é algo da tua característica, você consegue socializar normalmente, mesmo que às vezes fique um pouquinho mais envergonhado, acanhado, nós não estamos falando sobre você. Estamos falando da pessoa que tem dificuldade real por conta desta timidez. Primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente entra aqui dentro da nossa mente. Nós temos muitos pensamentos que ficam vindo na nossa cabeça o tempo inteiro. Às vezes a gente vive no automático e nem para perceber o que está passando aqui. Mas se você, a partir de hoje, começar a se observar, você vai ver quantos pensamentos que existem. E essa pessoa tímida, geralmente, ela já tem pensamentos automáticos que falam sobre o socializar e sobre ela mesma. Então, ao longo da vida dela, pode ser que ela não tenha tido espaço de fala, pode ser que ela não tenha sido ouvida, os seus sentimentos não tenham sido ouvidos, ou pode ser que ela tenha sido criticada. E aqui eu estou falando hipoteticamente sobre essa pessoa, porque é claro que cada um vai ter a sua própria vida. A questão aqui é que por conta de experiências de vida, essa pessoa foi construindo pensamentos automáticos. E esses pensamentos automáticos, eles vêm por conta de crenças que nós fomos construindo sobre nós mesmos e sobre as nossas interações. Nesses pensamentos automáticos, essa pessoa começa a pensar o seguinte: eu não sou boa o suficiente, eu não consigo me expressar bem, eu vou falar besteira, ninguém está nem aí para o que eu tenho para falar, não é assim tão interessante, eu não posso errar, e se eu gaguejar, o que vão pensar de mim? Eu não posso causar uma impressão ruim. E se eu parecer chata? E se eu for rejeitada? E se eu for humilhada? E assim por diante. São muitos pensamentos que estão aqui dentro atrapalhando você. Comece a se observar se isso acontece contigo no seu dia a dia. Todos esses pensamentos, eles vão fazer com que a pessoa tímida tenha uma emoção ou várias emoções. Por exemplo, uma emoção de medo, de pânico muitas vezes, só de imaginar que precisa falar ali diante de um público. Pode ser que ela sinta muita ansiedade, ela acaba se sentindo culpada, frustrada, isolada, sozinha. Ela sente que as outras pessoas não se importam com ela. Ela se sente inadequada, ela se sente estranha. Tudo isso vai fazer com que ela tenha um comportamento para se defender. Que comportamento seria esse? De ficar quieto. Quanto menos eu falo, menos eu erro. Quanto menos eu falo, menos existe a probabilidade de alguém me rejeitar. Ou então de eu demonstrar para as pessoas que eu não sou assim tão bom. A pessoa tímida acaba ficando muito dependente da opinião da outra pessoa. A opinião da outra pessoa é muito importante, porque pode provar para ela que ela é boa ou não. Ou seja, se alguém fizer uma crítica para essa pessoa tímida, ela pode dizer para ela mesma que então ela não é assim tão boa. Ela sente tanta insegurança que aquilo que a outra pessoa fala sempre acaba sendo uma verdade para ela. Digamos que eu tenha medo de gravar esse vídeo aqui e alguém
chegue e comente aqui nos comentários. Karina, você está falando várias coisas que não fazem sentido nenhum. Não é assim que realmente acontece aqui dentro da minha cabeça. Você está viajando. Se eu estou insegura com relação ao conhecimento que eu tenho, a profissional que eu sou, a pessoa que eu vou me abalar muito com esse comentário. Agora, se eu sou uma pessoa que sabe, que estudou, que entende do que está falando e que também entende que existem diferentes pessoas com diferentes pensamentos, eu vou simplesmente entender que esse vídeo não tocou aquela pessoa por algum motivo. E tá tudo bem, mas isso não desvalida o que eu estou falando, isso não faz com que o que eu esteja falando seja uma besteira. Você consegue perceber a diferença? Uma pessoa tímida, insegura com essa timidez, com quem ela é, com os seus sentimentos e tudo mais, ela simplesmente acredita no que o outro fala e ela leva para a vida dela como se aquilo ali fosse uma verdade absoluta. E ela muitas vezes generaliza. Então, nós não estamos falando somente desse vídeo que eu estou gravando e do conhecimento que eu estou transmitindo aqui. Eu estou falando da minha pessoa como um todo, da Karina como profissional. Então, se eu receber essa crítica, significa que eu não tenho conhecimento suficiente, que eu não sou boa como psicóloga. Eu generalizei e eu me diminuí. E aí eu começo a criar mais medo de fazer novos conteúdos, porque a qualquer momento alguém pode vir aqui e me criticar. Nós estamos falando aqui dessa generalização, que é uma distorção cognitiva que nós chamamos na psicologia. Inclusive, o tímido tem várias distorções, eu já vou falar sobre isso também, algumas que são muito fortes. Mas só para fazer um paralelo, para concluir esse raciocínio que eu iniciei, no primeiro caso, quando a timidez ela desperta essa insegurança tão grande em nós, eu simplesmente generalizo aquilo que eu escuto da outra pessoa e acredito fielmente, começo a me diminuir. Agora, se eu estou segura comigo mesma, com a pessoa que eu sou, o conhecimento que eu tenho, aquilo que eu acredito, eu escuto o que o outro fala, nesse exemplo que eu utilizei sobre o comentário, eu vou entender que aquilo que eu estou falando não está tocando aquela pessoa por algum motivo da vida dela, do que ela acredita, mas eu não começo a me desvalorizar. Quando você sente essa timidez que te deixa mais inseguro, você se deixa levar facilmente por aquilo que as outras pessoas estão falando e você acaba se perdendo. Aí vamos voltar para as distorções cognitivas, que também tem a ver com pensamentos. A gente já viu aqui que um é generalizar, então se eu escuto qualquer coisa da outra pessoa, eu acredito que aquilo ali é verdade e eu generalizo para tudo na minha vida. Um outro exemplo de generalização que é muito comum as pessoas tímidas fazerem é de olhar para apenas um aspecto da vida dela e acreditar que serve para todos os aspectos. Digamos que eu realmente fiz esse vídeo e eu não consegui me expressar bem. Eu desligo a câmera e eu começo a pensar, eu não sirvo para isso, eu não consigo falar direito. Como que eu vou conseguir trabalhar aqui gravando vídeos se eu não sou boa na comunicação? Você percebe que eu generalizei, foi apenas um vídeo, mas eu já atribuí para a minha vida toda, eu não consigo me expressar direito. E quem é tímido faz muito isso, começa a acreditar de verdade que não é bom na comunicação, que não tem o que fazer, é péssimo, é horrível, o negócio é simplesmente desistir. E essa generalização pode aparecer em vários momentos, em diferentes situações. Aqui é somente um exemplo que eu estou te trazendo. Tem uma outra distorção que é muito comum, que é a da leitura mental. A leitura mental, ela faz com que você pense que sabe aquilo que a outra pessoa vai falar. Então você está ali conversando e aí de repente você vê que a pessoa, sei lá, olha para o lado, olha para o celular, a pessoa pergunta alguma coisa, te interrompe, aí você já começa a pensar assim, nossa, essa pessoa não está nem aí porque eu tô falando, só pode que eu tô falando um monte de besteira. Eu acho que ela tá achando que isso aqui que eu tô falando não tem nada a ver, é uma estupidez o que eu tô falando. E às vezes a pessoa só está preocupada com alguma questão ali da vida dela, da família dela, ela está com outras coisas na mente. Ou seja, não significa que só porque você acha que ela pensa alguma coisa sobre você, que isso é uma verdade. Eu lembro que eu passei por uma situação quando eu estava na faculdade que eu coloquei na minha cabeça que algumas meninas estavam falando mal de mim. Até hoje eu não sei. Eu não tinha nenhuma evidência, né, que comprovasse isso de fato. Mas eu coloquei aquilo na minha cabeça e comecei a me sentir mal. E quando a gente começa a se sentir mal por conta
desses pensamentos que são falsas verdades na nossa imaginação, a gente começa a se fechar cada vez mais. Existem vários pensamentos, então a gente precisa partir do princípio de observação. Aqui eu trouxe alguns exemplos. A questão é que o tempo inteiro esses pensamentos de insegurança, de medo, ficam vindo ali dentro da nossa cabeça. Por quê, Karina? Porque em algum momento você aprendeu isso sobre você. Pode ser porque você teve uma educação mais rígida, pode ser porque você teve uma educação mais protetora, pode ser porque você ouviu coisas sobre você na escola, pode ser que você não teve um espaço de fala, que você não conseguiu expressar os seus sentimentos. Existem muitos motivos. A questão é que todos esses pensamentos, eles vieram por conta das experiências que você já teve ao longo da tua vida, que foram deixando marcas dessa insegurança. E quanto mais a gente se fecha, mais medo a gente acaba sentindo. Ele se intensifica. Todos esses pensamentos, tudo isso que fica vindo de maneira automática aqui na nossa cabeça, e muitas vezes a gente nem se dá conta do que está acontecendo, vai fazer com que você tenha sentimentos, né? Que essa pessoa aqui que nós estamos analisando hipoteticamente tenha sentimentos. Sentimentos de insegurança, sentimentos de frustração e assim por diante. Esses sentimentos vão fazer com que ela tenha comportamentos. Quando ela está junto com outra pessoa, ela já começa a achar que aquilo que ela tem para falar não é interessante, é bobagem. Então, ela acaba ficando insegura e ela tem o comportamento de ficar quieta. Depois que ela vai para casa, ela fica frustrada, porque ela sente que poderia ter falado, mas não falou. E isso vai se repetindo ao longo da vida dela várias e várias vezes. Pode ser em uma conversa, nesse caso, né, nesse exemplo que eu trouxe, e pode ser também para falar em público, falar com o chefe, quando você está em grupos, quando você precisa falar ali na relação amorosa, conversas difíceis, com familiares, para cumprimentar. Pode ser em qualquer situação, da mais simples até a mais complexa. Vamos pegar um exemplo muito simples aqui. Você sair de casa e se cruzar com um desconhecido. Pode ser que naquele momento, sem nem perceber, esse pensamento ele passa muito rápido. Às vezes o que a gente sente é muito mais intenso do que o que está aqui dentro da nossa cabeça em questão de percepção, né? Mas por alguma construção, algum medo que você foi construindo aí dentro da tua mente, simplesmente o teu comportamento é de baixar o olhar, fazer de conta que não viu, pegar o celular para você não ter que cumprimentar. Então, gerou uma insegurança ali dentro de você e o comportamento foi de esquiva, que é muito comum também quando nós estamos falando de uma pessoa que tem essa dificuldade. O comportamento automático que ela tem é de tentar se esquivar, não se expor. Simplesmente acontece. Quando ela viu, já aconteceu. Aí ela se questiona assim: nossa, mas por que eu fingi não ver aquela pessoa? Era só eu ter dito oi, mas já está ali dentro, internalizado nela. Tudo bem, Karina, eu comecei a entender já alguns padrões de pensamento que a gente acaba tendo, de insegurança e medo, que vão fazendo com que a gente tenha determinados comportamentos. E o que eu faço com tudo isso? Para você começar a mudar tudo isso, você pode começar a mudar tanto a partir do pensamento que você tem, como a partir do comportamento que você tem. Uma coisa vai ajudando na outra, né? Interfere na outra. Então, eu estou percebendo que eu tenho muitos pensamentos de insegurança o tempo inteiro, assim como você falou aqui nesse vídeo. E agora, o que eu faço? Você vai começar a procurar mudar esses pensamentos. Poxa, é só uma conversa, eu tenho direito de falar, eu também consigo me expressar, eu estudei, eu sou bom nisso aqui que eu faço. Você vai começar a trazer outras percepções que talvez até o momento você não teve a oportunidade de ter, porque tudo era muito vivido no automático, e a partir disso ter novos comportamentos. Então você começa pelo comportamento ou começa pelo pensamento. Aí é você que escolhe o que faz mais sentido aí para você nesse momento. Tendo um novo comportamento, digamos que antigamente você passava e nunca cumprimentava uma pessoa que você via na rua porque você achava que ela não ia te dar bola. Aí você pensa, não, pera, eu vou cumprimentar, eu passo todo dia aqui por essa pessoa, aí você cumprimenta, e a pessoa é simpática contigo, sorri e diz olá. Daqui a pouco passou um outro dia, essa pessoa puxou um papo com você, e aí você começa a perceber, poxa, não é que é tranquilo falar, não é que é bom falar, as pessoas gostam de conversar comigo,
E aí você começa a ter uma percepção diferente de você, e aí você muda toda essa estrutura que eu te falei. Você muda pensamento, muda sentimento, porque daí você vai começar a ficar mais seguro, mais tranquilo para conversar e muda comportamento. Então você pode começar com pequenas coisas do teu dia a dia. Não precisa sair agora com o sentimento de que você tem que revolucionar tudo, porque essa mudança ela é gradual, ela é aos poucos que vai acontecendo. Se você criar uma expectativa de que vai ser tudo diferente a partir de agora, você vai se frustrar. Imagina que esse padrão de pensamento e comportamento está aí presente na sua vida há muito tempo. Então não adianta a gente criar uma fantasia de que do nada vai mudar. Agora, com pequenos passos, todos os dias, aí sim a gente consegue ir mudando todo esse padrão de funcionamento. Para finalizar esse vídeo, então, quero te pedir para você curtir aqui. É muito importante para mim, de verdade, para que esse conteúdo apareça para mais pessoas. Se você conhece uma pessoa tímida que vai gostar de assistir esse vídeo, também já envia. E por aqui no canal tem muito, muito, muito conteúdo sobre timidez, comunicação, ansiedade social. Então você já pode aproveitar para assistir o próximo agora mesmo. E é claro, se você precisar de uma ajuda mais próxima, você pode contar conosco também. É só você clicar aqui na descrição do vídeo e conhecer mais dos nossos serviços. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.